Rachel Dolezal surgiu para o mundo em 2015. Líder de uma organização de defesa dos direitos dos negros em Spokane, Washington, ela foi desmascarada por um repórter que investigava supostos crimes de ódio de que Dolezal teria sido vítima. Para tanto, bastou que o repórter fizesse a ela uma pergunta simples: "Você é negra?" Desde então, a militante faz de tudo para limpar seu nome. Ela chegou a inventar até o conceito de transracialista, algo que não pegou nem mesmo no mundo viciado em identidades fluidas. Neste episódio do Quarentena Cult, falaremos sobre o caso Rachel Dolezal, documentário disponível na Netflix, que conta o esforço de Rachel Dolezal para não ser vista como uma fraude. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag e este é o Quarentena Cult, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pousonoff Jr. E aí, pessoal? Tudo bem? Olá! E aí? Quanto tempo? Nós não nos encontrávamos aqui fazia um tempo, mas o nosso assinante, felizmente, teve acesso aos últimos Quarentena Cult, conforme prometido aqui nesta tribuna. Nós passaríamos os feriados, 7 de setembro, na companhia aqui dos assinantes, né? Nós gravaríamos no feriado 7 de setembro. Foi isso. E antes de começar o programa, eu queria fazer um pequeno exercício de adivinhação aí com vocês. Qual é o filme sobre um doutor médico que gosta de fazer grandes digressões o tempo todo? Filme ou série? Doutor Estranho. Não. Filme ou série? Dr. House? Não, filme. É o filme Doutor Divago. Sabag, continue, por favor. Caros espectadores, o Jones disse que tinha uma charada para fazer para a gente. Eu jurava que ele ia guardar até o fim do programa. E é quando vocês sabem que as coisas ficam mais fluidas aqui no Quarentena Cult, né? Mas ele não se aguentou. Então, é um transhumorista. Não ia aguentar até o final do programa. Transicionou do humorismo. Ele acha que é um comediante, só que não tem a graça nata. Falta isso. Mas dá o teu show aí, Jones, porque vamos falar sobre o caso Rachel Dolezal, um filme que está na Netflix, um filme de 2018, um documentário, está na Netflix e conta o caso dessa militante que surgiu por volta de 2015 e que, de repente, inventou esse conceito de ser uma pessoa que se identificava como uma pessoa negra, apesar dessa não ter sido a sua origem. Só uma coisinha, ela também identifica o Z como J, né? No nome dela, que ela fala Dolezal. Não é só ela, os apresentadores, todo mundo. Pois é. Mas é que ela... Eu acho que é a origem do sobrenome dela, Paulo. Tem um acento gráfico ali. Tem um acento. E quem diz que Z precisa ter som de Z? Isso. O Z também transicionou. Isso. E o Jones, faça a defesa do filme. Você que fez a indicação para a gente assistir esse filme, por que você viu e o que? Porque eu acho que Porque eu acho que é um dos temas que mais provoca controvérsia na atualidade, né? Que é esse tema do identitarismo, e é impossível não fazer a relação com as pessoas que são transexuais. Por que a Rachel Dolezal é ridicularizada no Saturday Night Live, no Daily Show, o Jon Stewart aparece zoando ela, um jornalista chega para ela e pergunta: "Você é afro-americana?", né? No programa lá que ela estava com as outras mulheres negras, no The Real, a guria chegou lá para ela: "Teu filho vai ser negro, né? Pelo jeito, né? Tirando o sarro". Agora, coloca a mesma situação uma mulher trans, né? Ou seja, um homem, uma pessoa que nasceu homem biológico e depois começou a se identificar como mulher. E você consegue imaginar o Saturday Night Live tirando sarro? O Jon Stewart tirando sarro? O Saturday Night Live tirando sarro? O jornalista chegando para ela, enfiando o microfone na cara e perguntando: "Você é mulher?", né? E então, daí, por exemplo, esse cara que se transicionou para mulher e foi lá bater na guria lá no MMA. Então, o que eu não tô,
de forma alguma, né, nesse momento, eu estou fazendo uma defesa do transracialismo. Eu só acho engraçado que, como é tão absurdo, né, um homem se identificar como mulher, também é absurdo que alguém se identifique como sendo de outra raça, né? A mesma coisa, só que as pessoas tiram sarro, as pessoas fazem troça, fazem galhofa, e o outro é respeitado socialmente. A Caitlyn Jenner, que é o Bruce Jenner, campeão olímpico, um cara desse tamanho, 1,86 m de altura, um gigante lá que foi campeão, ganhou não sei quantas medalhas, bota um vestido branco, sai na capa da Vanity Fair. A Rachel Dolezal recebe só escárnio por onde passa. Eu não acho que ela deveria ser motivo de escárnio, nem que o Bruce Jenner devesse ser capa da Vanity Fair. Porque, para mim, os dois casos aí representam uma patologia. Ela tem problemas que são revelados, né, no documentário, que a família que ela estava era uma família abusadora, que a mãe dela considerava ela uma amaldiçoada pelo tipo de... Não são bem revelados, né? Ela conta essa história, né? Isso, ela conta, mas o irmão lá, né? Teve um irmão que abusou da Esther Dolezal, né? O irmão mais velho que abusou. Mas, enfim, de qualquer forma, ela não teve uma criação normal ali para uma criação saudável. Alguma coisa deu errado no meio do caminho. E você pega a questão do transgênero, são pessoas que têm uma doença. Até há tempo atrás, era identificado no DSM, o Manual de Distúrbios Psiquiátricos, como uma doença, disforia de gênero. Tiraram a disforia de gênero? Tiraram esse ano. Tiraram esse ano. Mas, ao mesmo tempo que tiraram, colocaram a disforia de integridade corporal, que é praticamente a mesma coisa, né? A pessoa que não reconhece um membro saudável do corpo dela como sendo parte do corpo. Ela tem o desejo urgente, premente de amputar aquele membro. Transcapacitismo. Não é bem transcapacitivo. O nome certo é disforia. Eu sei que você fez um trocadilho, desculpa. Mas o nome é disforia de integridade corporal. E foram feitos, né, exames, conseguiram descobrir que as pessoas que têm a disforia de integridade corporal, elas têm a área, por exemplo, que cuida lá do braço direito dela, no cérebro, é uma área atrofiada. Então, ela não vê. Em compensação, a área do cérebro que é responsável pela imagem corporal é uma área que tem várias anormalidades. Então, é o cérebro, né? Como todas as doenças mentais, é o cérebro te pregando peças, né? Não adianta você chegar para a pessoa e falar, não, mas aquele braço é teu. A pessoa não consegue ver aquilo, né? Porque é o cérebro dela pregando peças. Eu já expliquei isso várias vezes, que nem um déjà vu, né? Quando você tem um déjà vu, não adianta você sabe o mecanismo, mas se você não sabe o mecanismo é complicado, porque nada mais é o déjà vu, né? Quando você olha uma coisa que acabou de acontecer e você acha que aconteceu, nossa, isso já aconteceu comigo antes. Nada mais é que o teu cérebro depositando uma memória nova no lugar da memória antiga. Não é um atalho no tempo? É uma munição? A gente viveu aquilo de verdade, né? Enfim. Mas não faça piada quando eu tô falando sério, Paulo. Desculpa. Fica na tua aí, baixa a tua bolinha. E daí... Posso só fazer um comentário do que você falou até agora? Pode, claro. Não, é só que você fez essa comparação aí com o transgenerismo, né? Mas, assim, no próprio filme eles falam que se propôs assim, e se a Dolezal fosse um homem, né, que virou mulher? Mas no próprio documentário eles propõem dentro do transracialismo, né? Eles falam, e se fosse um negro dizendo que era branco? Pois é, mas o negro dizendo que é branco, isso tem, daí eu vou passar para o negócio pop, aquela série Atlanta. Tem um episódio, esse episódio ganhou, que é com o Childish Gambino, Donald Glover.
Tem um episódio, esse episódio ganhou o Emmy, eu acho que é o 8º ou 7º episódio da primeira temporada do Atlanta, que aquele rapper lá, o Paperboy, vai num programa que eles vão discutir a questão do transgenderismo e tal. E o rapper, que tem isso um pouco na comunidade negra americana, porque eles acham que, na verdade, esse negócio de transgênero é uma coisa meio de privilégio branco, associam a isso, e ele tira o sarro danado do negócio transgênero. E nesse programa tem uma parte que tem um negro que se identifica como branco, que é a grande piada desse episódio. Eu lembrei do David Chappelle, o negro que acha que ele é cego e ele acha que ele é branco e supremacista branco ainda. Ele é membro da Ku Klux Klan, lembra disso? Lembro, tem um episódio lá do... Como que é o nome do programa do Chappelle? David Chappelle Show. David Chappelle Show, né? David Chappelle Show, que é o cara, o negro cego, né? Que vira supremacista branco. Muito boa essa sketch dele. Mas, enfim, é meio que isso, assim. Essas pessoas que tem a Rachel, a Caitlyn Jenner, o Bruce Jenner, né, no caso, são pessoas que têm uma patologia e deveriam... E não é o caso de fazer troça dessas pessoas. Pelo contrário, as pessoas devem ser acolhidas. Agora, também não é o caso de fazer uma apologia desse novo mundo onde a pessoa se identifica. E também, por exemplo, eu estava dando uma olhada nos guidelines agora que os médicos americanos usam. Pô, os caras recomendam para adolescente, né? Porque a maioria das pessoas que se identifica com o sexo oposto são crianças. Começa na infância esse tipo de identificação. Só que se sabe já que a imensa maioria, vai 80%, 90%, vai voltar a se identificar com o sexo com o qual nasceu até os 18, 20 anos de idade. Então não há razão de fazer cirurgia, não há razão de encher de hormônio, porque esses hormônios vão atrapalhar o crescimento, esses hormônios podem provocar câncer, infertilidade, problemas psicológicos. Ou seja, essas pessoas precisam de apoio médico e psicológico, né? Um apoio fisiológico e psicológico. Então, eu gosto desse documentário do Rachel Dolezal, porque a maioria das pessoas, olhando de cara para aquilo lá, vai ter a reação que tem aquelas mulheres que estão lá no programa, no The Real, ou as pessoas que tiram sarro dela, o Jon Stewart, que é o cara super progressista, o pessoal do Saturday Night Live, vão lá, botam peruca, tiram sarro dela, kkkk. Só que quando é um transgênero, as pessoas, que a maioria há 20 anos tiraria sarro, e não estou falando que elas estavam certas ao tirar sarro, viu? Não estou falando isso. A maioria dessas pessoas que há 20 anos tiraria sarro, agora não tiram, não porque elas estão comprometidas, porque elas acreditam nisso que realmente funciona assim. É que elas têm um medo danado de serem canceladas, né? Tem um medo de ir lá e criticar a Caitlyn Jenner e ser cancelado. Tentaram já cancelar o Dave Chappelle por brincadeiras com as piadas que ele faz, né, de transgênero. Mas não cancelam, porque ele é um cara que está acima disso, né? E agora, até por ele ser negro, ele tem um lugar de fala, né? Ele fala num daqueles especiais de comédia que ele fez. Ele fala, cara, você quer comparar a luta de um cara que nem o milionário, branco, rico, que nem o Bruce Jenner, com a luta dos negros americanos? Não tem como comparar. Então, Jones, fica à vontade, Salak. eu queria pegar uma carona nisso, porque eu acho que é uma discussão bem importante. Você levantou a questão da comparação desse chamado como é que é? Transracialismo, né, pro transgenderismo, né, e que é uma discussão que o próprio filme coloca. Me parece que a questão fundamental para que, nos anos recentes, desde 2015 praticamente, essa causa do transgenderismo passou a ser uma bandeira compartilhada por todo o movimento progressista, né? De repente passou a ser uma coisa que não que isso não existisse antes, obviamente existia, todo mundo sabe, né? Mas a bandeira começou a ser uma bandeira que tem que ser defendida e respeitada, né?
as vidas trans importam, entra, né, nesse conjunto de causas progressistas. Essa bandeira, que não chegou a ser uma bandeira, né, mas essa causa levantada pela Rachel Dolezal, em que ela fez isso praticamente sozinha. Eu não me recordo de nenhum outro personagem que tenha aparecido com essa história de eu me reconheço como uma pessoa de outra raça, né, no sentido de uma pessoa com uma pele de cor diferente. Muito, e o filme mostra um pouco isso, mas muito porque o movimento negro não aceitou essa alegação da Rachel Dolezal. Com razão, né? O filme até mostra algumas pessoas negras que não veem problema nela, que compreendem o ponto de vista dela, né? Que se ela se O pai enxerga... adotivo, o pai figura paterna lá, que ela arranja e tal. Ela é uma pessoa cheia de problemas, né? Isso fica bem evidente. Mas o movimento negro, em sua maioria, ele simplesmente refuta a ideia... Ô Sabag, também tem uma coisa que você está falando aí, me pegou aqui, que parece que o documentário deixa isso claro, que isso foi uma justificativa posterior ao escândalo, né? Foi uma saída ali que ela inventou, que ela encontrou, né? A gente não fez a sinopse, Paulo, do filme, né? Mas assim, rapidamente, o que ela surge ali naquela cidade como uma ativista do movimento negro. Presidente, né? Ela chega à presidência da Associação para o Progresso das Pessoas de Cor, né? Ela é uma pessoa com voz ativa dentro daquela comunidade, ela é uma personalidade naquela cidade, uma cidade média, pequena média ali dos Estados Unidos, né? Ela é uma personalidade. Quando você olha para ela, você enxerga alguém que tem uma pele clara, no máximo bronzeada, né? E que tem ali o jeito que se veste, especialmente o cabelo, que pode ser uma peruca ou não e tal. Então, ela tem alguma referência com o fenótipo de uma pessoa negra, né? E naquele momento não se debate isso. Até, inclusive, uma outra pessoa, membro dessa mesma entidade, fala assim, não, teve presidentes dessa entidade que tinham até pele mais clara que a Rachel Dolezal, né? Então, assim, quando ela surge, ninguém vai questionar ela. Por quê? Será que você é negro ou não é? Então, tá bom, você está aí defendendo. No mínimo, uma pessoa que se envolveu nessa briga de direitos civis e se tornou uma liderança desse movimento. A questão dela é colocada à prova, e o filme mostra isso, por conta de um processo que a irmã mais nova adotiva dela, que é negra de pele, né, move contra o irmão mais velho, o irmão de sangue mais velho, branco, né? Então, existe essa cisão na família. E por conta desse processo, não sei se é o caso de detalhar aqui, envolve-se lá um detetive particular que começa a levantar questões da história da Rachel Dolezal, e isso chega ao conhecimento da imprensa lá daquela cidade. E aí a imprensa começa na investigação dos tais crimes de ódio que ela alega que foi vítima. Isso também não fica claro se foi ou não foi vítima. Aparentemente não foi vítima. Aparentemente foi uma coisa armada. Quando a imprensa começa a ir atrás daquele caso, um caso importante dentro de uma cidade pequena daquela, aí começam a se levantar essas informações. Espera aí, quem é essa mulher? Ela é aqui a presidente da associação do movimento negro, mas tem gente dizendo que ela é branca, que ela é filha de pais brancos? Que história é essa? E aí existe o confronto do repórter que chega lá e pergunta na cara dela, espera aí, você é afro-americana? E ela se perde completamente, foge da pergunta, não sabe como responder. Então, nesse momento, vem a controvérsia dela ser ou não ser uma pessoa de origem de família, de origem negra, né? A história dela se identificar como negra aparece tempos depois. Não é a resposta imediata que ela tem. Ela fica um tempo meio perdida ali. Como que ela vai responder aquilo? Acho que está sendo vítima da imprensa e tal, e disso, daquilo outro. E aí, um pouco depois, o filme não deixa isso claro na linha do tempo, mas é um pouco depois que ela vem se dizendo, assumindo que tem uma origem de uma família branca, é filha de pais brancos, e se dizendo, eu me identifico como pessoa negra. E aí, como assim você se identifica como pessoa negra? Eu me identifico com as causas, eu me identifico com a cultura. E o movimento negro simplesmente não aceita isso. O argumento principal do movimento negro é: isto que você está fazendo é privilégio branco. Isso que você está fazendo você não tem histórico, você não carrega a chaga que carrega. Você não sofreu. A pessoa negra. Você não sofreu como nós sofremos diariamente nesse país. Você não tem ancestrais
da raça negra, portanto, você não tem nenhum direito de se dizer uma pessoa negra. E aí chega o ponto final, isso que o Paulo falou. Caso houvesse essa possibilidade do transracialismo, então a pessoa negra ia ser capaz de se identificar como branca também, né? E esses representantes, as pessoas do movimento negro, ou só negros, às vezes não são militantes, são só pessoas negras que estão falando ali, elas dizem, isso seria impossível. Então, a hipótese de que essa bandeira dela seria levada a sério, ela é refutada. E o filme mostra isso muito bem. E aí a comparação, que eu acho que é um cerne da nossa discussão, para fazer essa comparação com o transgenerismo. Posso falar? Assim, sobre o filme em geral? Eu vi um filme diferente, assim, na verdade, eu vi por outro ângulo. Até anotei aqui que eu acho que a maior qualidade do filme é uma coisa que pode ser vista como defeito. Eu acho que ele não aprofunda muito essa questão do movimento negro, sei lá, um certo vitimismo também, né? Que ela expressa isso, que ela se sente lá vítima de uma relação na família também, que ela era meio renegada pelos pais, segundo ela, né? Que o irmão era o privilegiado. Então, essa relação, assim, do porquê ela se sentir negra, também tem o caso dos irmãos, acho que o filme meio que passa ao largo disso, do que significa para o movimento negro. E eu acho que a maior qualidade do filme, na verdade, é essa mesmo, porque eles se aprofundam na personalidade dela. Eu saí do filme, eu conheci a história e tal, mas nunca me interessei muito. E eu saí do filme assim com uma imagem muito clara, muito próxima, assim, da mulher. Assim. Me parece que o filme passa uma relação entre você, o espectador, e a personagem, quase de intimidade, assim. E o que eu achei mais legal do filme é que ele faz isso sem palestrinhas, sabe? Sem discursinho. E logo no começo ali, que ela anuncia que ela tá grávida, você percebe que ela faz um comentário que pode ser interpretado como racista. Que ela fala que ela não quer um nome muito complicado, que impeça a pessoa porque os negros americanos têm esses nomes mais complicados. E que seja difícil de pronunciar e impeça a pessoa de conseguir um emprego no futuro. Então, assim, o filme dá pequenos... Não, mas, Paulo, aí é porque tem um case do Freakonomics que eles mostram que os currículos de pessoas com nomes identificados pela comunidade negra, mesmo sem foto, são mais recusados do Não, que tudo bem, eu não nomes estou irlandeses. discutindo, tipo, o fato, mas é um comentário assim que pode ser interpretado como racismo mesmo. Não, Mas, não, não, é o contrário, Paulo. sério? Sim, sim, ao contrário. Ela está reconhecendo que existe racismo contra negros. E por isso ela gostaria de colocar o nome do filho dela, que vai ser negro, né? Eu acho que não deixa dúvida nenhuma, né, que os filhos dela são negros, né? Que Sim, se porque ela... o pai dos filhos dela, só para esclarecer para o nosso espectador, ela tem dois filhos com um, não, um O filho, né? filho mais velho é o irmão adotivo, gente. Mas O filho, tem aí é o irmão toda uma adotivo dela, história, que ela... tem toda uma história complicada da família. Ela Isso, tem dois filhos. O filho mais isso, velho é, na verdade, um irmão adotivo dela que ela conseguiu a guarda. isso, porque Né? ele E aí ela tem um apanhava, filho né? mais Tem as novo. Isso. marcas. Ela tem um filho mais novo que é um filho de sangue. Esses dois filhos são filhos de pele negra, inquestionavelmente negra. E ela vai ter um terceiro filho, que o documentário acompanha, que a criança nasce, não aparece tanto, até porque é um nenê e tal, mas se deduz ali, pelo que dá para ver, que é uma criança de pele mais escura também. Não, e É engraçado, aproveitar... né? Quando ela vai preencher lá a certidão de nascimento do filho, ela coloca negro e branco, né? Não é que nem no Brasil que tem pardo, né? Lá nos Estados Unidos não tem isso. Tem a famosa, né? A regra da uma gota, né? É. One drop rule, que se tem um pouco de ascendência já é considerado negro, etc. Não, é bom que vocês estão falando dos filhos, porque isso é um negócio que me tocou profundamente, assim, que foi a relação dela, principalmente lá com o filho, que é do meio, né, no caso, que é o Franklin, né, que é um menino de 13 anos, e como aquele menino sofre, assim, e se ressente pelo vício em atenção dessa mulher, porque ela é completamente viciada em atenção, ela é pivô de um escândalo, sei lá, de proporções, assim, mundiais, né, chegou até aqui, eu acho que posso falar que proporções mundiais. E ela continua se expondo, dando entrevistas, se enrolando com as palavras, sendo humilhada ali pelas apresentadoras e tal.
e aquilo afeta a vida dessa criança. E como isso me impactou assim muito. Eu acho que o filme mostra muito, para além assim dessas questões de disforia de gênero, transracialidade, sei lá o que a gente comentou aqui já. O que me ficou claro para mim foi esse narcisismo patológico, que aliás, narcisismo é outra doença que aquele manual de psiquiatria tirou, não é mais doença hoje em dia, mas é isso, é um narcisismo patológico, aliás, ela precisa muito, muito da atenção. Isso é outra coisa e como outra coisa que eu notei, como isso atrai, né, as pessoas, que é um personagem que até fiquei curioso de atrás, que ela tá ali numa palestra, ali num debatezinho, e é um cara, um homem negro, que fica como uma mulher branca. Então você vê que essas causas, por mais absurdas que elas possam parecer para a gente, sempre tem essa tendência a encontrar um semelhante ali, e até um certo movimento para normalizar tudo, né? Transformar tudo aí em política identitária. E também, assim, outra coisa que eu queria destacar é que a identidade é um negócio tão complicado para essa mulher que como que o filme termina? Eu vou contar um spoiler aqui. Não é spoiler, tô brincando. Mas termina com ela indo ao Detran lá dos Estados Unidos e trocando o nome dela na identidade, lá na carteira de motorista. Então, assim, a relação dessa mulher com a identidade dela é um negócio assim. Putz, eu sou fascinado por isso, eu acho fascinante, por isso que eu vou usar essa palavra, fascinante. E muito complicado, e eu acho que a maior qualidade do filme é esse. Ele conseguiu transmitir todo o narcisismo dessa mulher e a relação patológica que ela tem com a própria identidade, tirando aí todo esse problema político e tal do movimento negro. Para mim, a maior qualidade é que ela conseguiu retratar um humano assim, muito, muito bem. Achei que o documentário até foi um pouco piedoso, né, com ela, né? Não tentou assim aumentar, mostrou claro todos as contradições da personalidade dela, mas não tentou fazer sensacionalismo com essas contradições. Tá claro, né, o problema. Até tem aquele no final também tem uma parte que é bem, aliás, o documentário como obra de cinema também é legal, né? O final, aquela parte final lá que eles vão mostrando ela ao longo do tempo com as fotos e o som daquela música é uma música muito bonita e vai mostrando essa transformação dela e Ô, Jones, é uma parte bem legal. Eu só não é uma discordância, mas um adendo quando você fala o documentário trata ela com respeito, sim. A maior parte do tempo, inclusive, porque eles têm aquele famoso acesso que só a família, abrindo totalmente suas portas, faria. Acho que o documentário é invasivo na vida daquelas crianças, especialmente o filho mais novo. O menino está claramente desconfortável com tudo aquilo que está acontecendo. A diretora do filme, a documentarista, ela se flagra disso em algum momento, ela sente que aquela criança está desconfortável, ela pergunta, ela, né, nota um certo receio, mas eu acho também que essa parte final, pelo menos a minha experiência como espectador, foi que o documentário revela que ela é uma falsária. O documentário, para mim, não deixa dúvida de que... Mas o documentário não tenta defender ela, né? O documentário mostra não, ela, ele mostra durante a maior parte do filme ela com as suas contradições, né? E de uma forma respeitosa. Porém, eu vinha terminando a minha experiência assistindo o filme pensando por que será que essa bandeira que ela levantou não foi definitivamente aceita ali no meio daquele ambiente de debate, né? Puta, mas sabe que tem uma parte, só fazendo esse parênteses, tem uma parte ali que isso quase foi aceito. Que o movimento negro foi muito explícito em não aceitar. Mas tanto que ela foi tema de uma reportagem, tema de uma reportagem da revista do New York Times, e a revista do New York Times meio que assim, talvez ela tenha levantado essa bandeira 20 anos atrás, 20 anos Isso. antes do futuro. Se fosse daqui a 20 anos. Ela poderia ter sido uma pioneira nesse negócio. Isso. Só que o filme termina por mostrar ela como uma falsária, por pequenos detalhes ali que acontecem, para mim, tiraram a credibilidade dela como personagem. Então você vê aquilo, o negócio todo, a superexposição, o jeito que ela se coloca como artista, e depois você descobre no fim do filme que ela fazia lá um certo plágio, né? Algumas coisas, você pensa, pô, essa pessoa é mais perturbada do que realmente alguém que está levantando uma bandeira, Não, mas uma bandeira pioneira dela entre não os tem. progressistas. Né?
a bandeira dela não tem legitimidade, porque para mim a questão é essa: a bandeira dela não tem legitimidade nenhuma, de maneira alguma. E eu sou partidário do episódio do Atlanta que o cara quer se identificar como branco e a galera tira sarro, que é o próprio, né? Que é o próprio negro tirando sarro, que é o Donald Glover fazendo troça de tudo isso. E porque eles se sentem muito à vontade pelo lugar de fala para fazer isso. Exato, e porque eles sentem. E ele, nesse mesmo episódio, premiado com o Emmy, né? Eles tiram sarro também dos Kikito da TV transgêneros. americana. Tiram sarro dos transgêneros, né? Então, a questão, para mim, é bem simples. A causa é legítima? Não, não é. Essa causa não é legítima. Se transracial, transgênero, não é algo que você... Não é uma coisa... o sexo, a raça é uma construção social? Não é. O sexo é uma construção social? Também não é. A raça tem a ver com uma cultura? Tem a ver com uma cultura. Só que você não pode... por exemplo, você gostar de música negra, você viver numa perspectiva de gostar de livros de autores negros, isso não te faz negro. Faz uma pessoa que gosta de livros de autores negros, gosta de música negra. Você não vai se transformar. É a mesma coisa do cara que... eu botei um vestido, então agora... Porque hoje, pela militância, é assim. Se você fala, eu sou mulher, você não precisa nem fazer a barba, você não precisa colocar um vestido. Eu sou mulher, eu me sinto mulher. É uma parte da militância, né? Me chame de ela. Me chame de ela, meus pronomes o Evandro ela, não dela, se manifestou até mas tá agora. quieto hoje. Eu acho porque que ele está pensando se ele vai vai transicionar também Eu de estou gostou do transicionando de comentário. personalidade, eu Tá falo bom. muito aqui, eu estou querendo escutar mais, porque eu gostei bastante do documentário e eu concordo com tudo que vocês falaram, não consigo ter uma discordância, eu gosto de viver na discordância. Então eu vou na discordância. eu vou tentar falar de outras coisas e não repetir. Assim, eu acho que esse documentário, eu gostei muito do documentário porque ele me deixou de várias formas consternado com a personagem principal. Eu não consigo condená-la, eu não consigo chamá-la de falsária como Sabag. Rola uma empatia, né? Exato, isso que eu estava falando, porque você enxerga em alguns traços, você enxerga uma verdade. A verdade que ela escolheu acreditar, né? Então, assim, veja, por tudo que ela passou, ela se chamar de transracial, vamos pensar, cara, ela com 18, 19 anos, teve que adotar os irmãos que eram quase escravizados pelos pais, tomavam chicotada, uma criança fazendo isso. Hoje em dia, a gente considera esse tipo de pessoa uma criança, 18, 19, 20 anos. Né? E considera uma pessoa que faz esse tipo de coisa, abraça os irmãos, acolhe os irmãos, Não, imagina heroína. A vida, heroína, né? Você né? sair de casa, você tem que ir para a justiça, brigar pela guarda dos teus irmãos, todos os teus irmãos do lado. Só pelo fato e negros, né? Todos os irmãos negros. E que defendem ela, né? E que defendem ela, os irmãos negros defendem ela. Veja, além de você ter esse abuso. Um deles não. Não, calma, então, isso que eu ia falar. Além de você os irmãos negros defendem. Não. Qual que não deles defende? não. O Ezra. O Ezra não é negro. Não, e o que ela adota também no final, ele já tá de saco cheio, tanto que ele vai pra Espanha. Aí é discutível, Jones. Ele é uma pessoa de pele mais escura e tal. Não sei, não sou eu da comissão para dizer se é ou não é. Ele é um dos adotados e que não... Das universidades federais brasileiras. Eu tive a impressão que era negro, e daí você tem outro caso que o irmão branco de sangue dela abusaria das irmãs dela e dá a entender que até com ela teria tentado alguma coisa, né? Então, assim, sai de um ambiente totalmente... E ela abraça a causa negra, pense. Ela só é recusada pela causa negra a partir do momento que ela é flagrada que ela não é negra. Porque enquanto ela falava o que os negros queriam ouvir e se fantasiava de negra, ela era bem aceita, ela era uma líder, ela era presidente daquilo, né? Então isso acontece a posteriori, né? Então, quer dizer, você não pode ser negra, mas ela era, de fato, durante anos, atuando como uma negra. Então, Por 3 anos, eu acho, né, que ela trabalhou ali.
E falando pela comunidade negra, ela era a porta-voz da comunidade negra. E você pensar que depois ela não pode alegar que se sentia negra, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ela pode alegar que ela se sentia negra, porque eu acho que ela tomou muitas ações pelos negros que ela não precisaria ter tomado, né? Algo motivava ela para isso. Então, só que isso é um ponto que eu acho que é o ponto crucial. Se eu entendo que ela age com verdade, isso dinamita todo o discurso pós-moderno de que a verdade das pessoas é a que deve ser aceita. Porque, veja, eu entendo que ela age com verdade e que ela age acreditando naquilo, mas os meus olhos, quando olham para ela, vão falar outra coisa. Tem E uma hoje, parte, no Brasil... Evandro, tem uma parte que eu achei, que eu sublinhei, eu guardei, que alguém pergunta lá, e eu acho que essa é uma grande discussão pós-moderna. Será que temos o direito de viver como nos sentimos? Então, é isso que eu ia chegar. Hoje você tem essa juventude muito engajada e muito baseada nos afetos. Por isso que vem toda essa história do fluido, né? Como eu me sinto, você tem que valorizar quem eu sou pelo que eu sou, e você ter essa sobrevalorização do sexo, né? Como se sexo definisse as pessoas, como se a orientação sexual definisse as pessoas, né? Porque eu tenho 75 gêneros, você quer me matar por eu ter 70... Tipo, cara, não. Tenha os teus gêneros, mas isso não te faz uma pessoa melhor ou pior. Isso não torna você alguém mais qualificado ou menos qualificado. Então, essa sobrevalorização dos sentimentos, e você não poder fazer, e aí vem para a parte acadêmica de redes sociais, você não poder fazer as críticas a esse tipo de comportamento, sem isso necessariamente ser classificado como discurso de ódio, já é um grande problema na sociedade ocidental. Quando você tem um caso como a da Rachel Dolezal, isso dinamita, porque ela está falando a verdade e está usando os argumentos das políticas identitárias, que é a valorização do eu, né? A valorização dos meus sentimentos e como eu me enxergo no mundo e que aceitem assim como eu sou e me chamem com os pronomes que eu escolher, porque senão vocês podem ser presos. No caso dela, no Brasil, se alguém chamar ela de branca, é lógico que não vai ser preso, mas pelo que o STF já decidiu, você poderia ser preso tanto pelo racismo quanto pela você igualar a homofobia e transfobia, né, nas palavras do ministro, com o racismo. Então, hoje, nenhum de nós quatro e nem os nossos ouvintes pode olhar para um transgênero e falar, você é uma mulher biológica, sem que isso possa, de alguma maneira, ser penalizado. E veja, o que está sendo penalizado é a realidade posta diante dos olhos, com a ciência do seu lado, contra o meu sentimento, o sentimento da pessoa, e como isso me ataca você não reconhecer os meus sentimentos. Como ela fala a verdade para mim, eu acho que ela acredita em grande parte daquilo, não em tudo. Obviamente tem coisas, tem muita dubiedade na personalidade dela, né? Mas quando ela faz isso, ela coloca em xeque todo esse discurso. Quando aquele menino coreano, inglês agora, fez um monte de plásticas e falou, eu me sinto um coreano, veja, essas pessoas colocam em choque esse discurso. Porque como que você vai combater esse discurso? Veja, todo o discurso dentro do documentário, e eu acho bem interessante isso, porque o documentário eu acho bem sincero, ele acompanha ela numa universidade que é uma daquelas universidades americanas totalmente dominada pelo pensamento progressista e que é muito conhecida pela valorização da diversidade e dos movimentos minoritários. Universidade de Howard. Isso. Mas que é o que está acontecendo em grande parte das universidades americanas, né? E você vai para lá e o discurso, e aí ela é entrevistada por um negro, que você enxerga um homem negro, mas ele se diz que ele se sente como uma mulher branca. E ele também, eu acho que ele está falando a verdade. E é por isso que você tem que ter a liberdade de você deixar as pessoas discutirem a realidade e os afetos, os sentimentos, né? Isso não pode estar bloqueado. E quando eles falam, os dois sobem no palco e uma se sente negra e o outro se sente branco,
a comunidade negra em peso que está assistindo use argumentos racionais para contestar e sem violência. Senta e fala: você não é negra, você não sofreu como uma negra, apesar de, se for atacar a ancestralidade, ela poderia falar: todos nós somos, né? Viemos da África, né? De algum modo. Então, assim, então a gente está falando que no curto espaço de tempo você não tem ascendência da África. Você nitidamente não tem os traços de uma pessoa negra, você não sofreu que é uma pessoa negra, assim como poderia se alegar para o negro que fala que é uma mulher branca e uma mulher falar: mas você nunca sentiu o que é a violência de sair à noite sozinha, de mini saia e não poder viver isso, você não sabe o que é a opressão de andar num ônibus lotado às 6 horas da tarde. E é verdade. E isso deve ser dito. Por isso que eu gostei muito desse documentário. Você deve poder contestar. Mas por que quando você... E eles são ícones disso. Teve aquele outro holandês, né, que eu acho que ele tentou fazer de idade. Tentou se né? sentir mais novo, né? Que ele se sentia muito mais novo. Eu tenho vontade de abraçar essa causa no Brasil, porque eu quero ter 65 anos. Eu me sinto um velho e quero ter minha aposentadoria. Se para eu mudar de gênero é só ir num cartório e falar: agora eu tenho outro gênero e ter agora eu me todos os chamo direitos. Rebeca. Se eu quiser ser a Rebeca a partir de amanhã, é só ir num cartório e a minha sensação, o meu sentimento, né, os meus afetos, o meu mundo imaterial me classifica como uma Rebeca e o cartório tem que aceitar e pronto. Por que não agora vamos extrapolar essa ideia? Né? Por que não vamos falar de raça, vamos falar de idade, vamos falar de nacionalidade, gente, tá tudo sobre uma mesma base teórica. Se o Biden gosta a favor do aborto e mesmo assim se identifica como católico, né? Verdade. Então isso tudo tudo é uma performance, não é? Tudo é uma performance, é tudo uma construção social. Então eu tenho o direito de me sentir como eu quiser. E isso é muito, como eu falo, é dinamitador, porque se eu pegar aquele documentário e jogar na USP, né, jogar na na Universidade Federal da Bahia, lá, e falar: e aí, pessoas, a pessoa pode se sentir ou não? Você quebrou o discurso do transgenerismo, nem vou falar da teoria queer, né? Toda teoria queer, ela se esfacela. O que sobra? Né? O que sobra? Porque você vai falar que o que você está vendo é a realidade e pronto. Tem um outro fator também, que isso também é uma pedra, e aí também é uma pedra para a cultura identitária, principalmente dos justiceiros sociais, que há sim pessoas que simulam crimes de ódio para ganhar, né? Então isso é algo que todo mundo tenta esconder. Sabe a grávida lá? Não, era grávida? Grávida de Taubaté. A da suástica. Da suástica, né? Da suástica. Se riscou, né? Volte mesmo. Vocês se lembram a quantidade de crimes de nazista que teve nas eleições de 2018? Todo dia aparecia, na parede da minha casa apareceu uma suástica. O professor na aula da universidade tal falou que apareceu uma banana em algum lugar. Gente. Aliás, a Rachel Dolezal, né, tem uma parte, né, que aparece, ela coloca no Instagram que apareceu uma banana no carro dela lá. E daí a galera, você tá querendo meter essa aí, né? Porque acontece muito com ela, né? E você tem isso, veja, uma coisa é existir em crimes de ódio. Ok? Existem crimes de ódio. Ninguém nega que existe. Que tem que ser investigado, existem pessoas malucas nesse mundo, existem nazistas, supremacistas, antifascistas, tem black bloc, tem tudo isso daí. E tudo isso é crime de ódio em algum nível. Pode ser que você não aceite, que você ache normal você ter um tipo de crime de ódio, né? Um crime de ódio contra empresários, ainda assim é um crime de ódio, né? E você aceite ou não o tipo de crime de ódio. Mas o fato é que existe uma indústria, existe toda uma cultura que você se vitimiza. Assim, é batata. Isso você não vê na Gazeta do Povo, mas é batata aqueles textões lá, o aconteceu pra caramba, né? Que as pessoas vão lá e contam aquelas histórias do piazinho de 5 anos que se jogou na frente de um urso para evitar que o amigo negro fosse mordido.
sei lá, Mas isso que eu falei do narcisismo, que é importante por isso. Porque isso é um traço narcisista, né? Ele se acha o centro das atenções e acha que o mundo está contra ele. Também é um outro. Sim, mas é que você fechou o campo da discussão na figura da Rachel Dolezal. O que eu estou querendo dizer é que ela também expõe essa cultura dos justiceiros sociais, de você também ter crimes de ódio muito estranhos que você vai investigar e não acaba em nada. Ninguém é preso. Por que ninguém é preso? Né? Em grande parte desses crimes de ódio. Então, assim, são muitas dinamites que ela coloca nesse debate, e por isso eu acredito que ela fala a verdade. Porque se ela fosse uma farsante, como o pessoal da Igreja do Diabo e satanista dos Estados Unidos, que eu acho super divertido, porque eles fazem algumas ações que claramente são irônicas para expor o processo na justiça até chegar na Suprema Corte por alguma coisa. Então, a gente teve o caso absurdo que foi o estado da Califórnia contra o padeiro Jack Phillips, que ele não quis fazer bolo de casamento para um casal de homossexuais, porque ele falou... Não é o estado da Califórnia, mas é um estado americano. Também não lembro qual que foi. Não, acho que é Califórnia. Não, acho que foi Virgínia, hein? Mas, enfim, dá uma pesquisada enquanto eu falo aí, por favor. Vou pesquisar. Tá. Porque a gente corrigir aqui a informação. É o Jack Phillips. E ele... Veja, ele se recusou a fazer porque ele entendia que a obra de arte dele não poderia ser usada para algo que afetasse a moral dele. Ok, foi processado, o Estado perdeu tudo que tinha, foi até a Suprema Corte. O que a Igreja Satanista... Colorado. No Colorado, perfeito. O que a Igreja Satanista fez? Foi lá e pediu para ele criar um bolo para Satanás. Ele é um religioso. Né? Você vai criar... Aí eles põem, você veja que interessante, é óbvio que eles não estão querendo, quer dizer, aparentemente eu acho, não sei, que eles não estão querendo adorar o diabo, mas eles já fazem a Igreja do Diabo, que é uma provocação que você vai lá e estressa o limite da discussão para saber, você pode obrigar um artesão a usar a sua arte contra algo que afeta a moralidade dele de forma... fulcral, então você pode colocar uma pessoa religiosa com todos os seus valores morais para escrever uma música em apologia ao diabo? Então, se você acha que não, obviamente, e é por isso que você tem esses contrapesos irônicos, ela não é isso. Ela não está querendo expor um movimento ou querendo sequer ser a porta-voz do transracialismo. Ela se sente negra. E como você vai negar esse fato? Não existe como a gente negar o fato dela dizer, única e exclusivamente baseado nos seus sentimentos, que ela se sente negra. É irrefutável. Inclusive, ela fala muito isso no filme, Evandro. Ela fala, olha, eu continuo existindo. Só que eu não sou mais criada na cultura Amish, com meus pais batendo em mim e nos meus irmãos. Eu sou o que eu sou. E isso realmente é uma coisa que é difícil alguém, mesmo que discorde dela, dizer, não, você está proibido de se sentir desse jeito. Proibida de se transfigurar de alguma forma, está proibida de botar peruca, fazer bronzeamento. Sabag, acho que tá ruim a tua conexão aí. Deu uma falhada. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, no fim das contas, eu acho que ele é uma pedra no sapato. Eu recomendo as pessoas assistirem de peito aberto, para poder... Ajuda muito na argumentação, no dia a dia, assim, sabe? Não, o documentário é tão bom que fez... Nós quatro aqui, eu acho que tem visões diferentes, né, do documentário. E eu ainda colocaria um ponto a mais, que eu até estava me esquecendo, que eu acho que ela tem um talento artístico incrível. Eu também! As telas dela, eu falava, meu, isso é muito bom! Meio Portinari, né? O Sabag falou que tem uma sugestão de plágio no fim que me escapou, não sei porquê. Aparece que depois de pronto o documentário, eles foram avisados que uma das obras que eles mostraram teria uma versão muito parecida de um artista. Só que não dá a entender. Eu não Foi muito rápido. Mas eu gostei também. Eu gostei do que ela faz. Mas assim, é uma figura... Não é nem ambígua, é antrígua. Né? É uma coisa assim... e o documentário consegue expressar isso. Eu acho que o Jones falou muito importante. Assim, tem ali uma
representação, claro, mas com respeito, né? Eles não humilham a mulher, eles deixam isso, a opinião que você quer ter, tanto que aqui a gente teve opiniões diferentes um pouco, deixa para o espectador isso. E como o Jones falou, se esse mesmo documentário tivesse sido lançado há 20 anos atrás na Globo, as pessoas no bar iam comentar, pô, você viu lá a mulher quer se passar por negona? Seria natural, você vê como a gente está tão louco na discussão atual sobre ideologia de tudo, né, sobre teorias queer, não sei o que lá, que a gente tem que tratar isso com todos os dedos, e algo que deveria ser óbvio é justamente uma pedra contra o status quo atual do discurso de redes sociais. Sim. Um mundo louco. A coisa que eu acho mais, só para deixar claro, né, em nenhum momento a gente não acredita que ela sinta daquele jeito. Não é isso que a gente está falando. Cabe a nós, ou vizinhos, amigos, parentes, o que for, chegar nela, apontar o dedo, você não é isso, você não tem o direito de achar isso, não sei o quê. Primeiro, porque patologias existem, as pessoas têm seus problemas, elas podem, enfim, por uma série de razões, chegar àquele tipo de conclusão. Então, por exemplo, eu não quero deslegitimar, por exemplo, o que sente a pessoa que é trans, a pessoa que tem esse problema. O negócio é que a gente não pode ser obrigado a falar que aquela pessoa é uma mulher porque ela se sente mulher. Né? O que é homem porque se sente homem, que é negra porque se sente negra. Né? É basicamente isso. E o que a gente puder tratar com caridade, com respeito, com misericórdia, com piedade, vamos tratar. Notas. Beleza, então eu vou dar minha nota, eu vou com uma nota alta, nota 9 para o documentário, que eu acho que ele serve, ele é muito bom pela escolha do tema, pelo jeito que ele conduz o tema e como obra cinematográfica também é boa, bom documentário, a edição é boa, nota 9, nota 9, tranquilo, sem medo assim, de parecer muito exagerado. Paulo. Eu ia dar nota 8, mas eu acho que a discussão aqui foi boa. Eu vou dar. Só para não te imitar, eu vou dar 8,5. Meus critérios são ótimos, né? Alô? Estamos escutando, Savai. Já chega dando a nota. Nota 6. 6? Nota 6. Eu não pude comentar outras coisas aqui, mas tem os filme não. O teu áudio não voltou bem. A tua conexão tá horrível. Tira o teu vídeo, fica só no áudio. Eu vou dar um 7,5, gostei bastante, né? E errei aqui na média. Então a média final ficou 7,75, parecido com o Kill Chain, que ficou com 7,38, muito próximo de Kubo Cameraman. É isso aí. Então, um ótimo filme, uma ótima indicação para todo mundo. Vamos para as indicações finais? Calma aí. Indicações. Vou dar uma explicada, que pode ser que tenha muita gente nova. No finalzinho aqui a gente dá uma indicação cultural cada um, e aí é uma indicação cultural mesmo, tá? Não precisa ser coisa nova, coisa velha, não precisa ter a ver com o debate. Eu vou começar dando o meu aqui. Eu assisti nesse final de semana o Esquadrão Suicida, que saiu na HBO Max. E você vai ser tua contraindicação, né? Vai ser minha contraindicação, porque eu não entendi, sinceramente. Todos os youtubers que estavam falando como era o filme que reabilitou o James Gunn, e era isso. O filme é horroroso. E o filme eu acho que o primeiro é até melhor do que esse. Acho que o primeiro é ruim. O primeiro deve ser um nota 3, esse daí deve ser um nota 2,5. Assim, eu não consegui captar, não achei nada engraçado. Achei, assim, nossa, é tudo mal feito, assim, tudo mal feito. Tá certo? E isso que eu tô falando que é mal feito, eu não trato filmes de super-herói na mesma categoria dos outros filmes. Então eu trato filme de super-herói na categoria dos filmes de super-herói. E na categoria dos filmes de super-herói é um filme ruim. Assim, veja lá o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia 1 e 2. Adoro os dois, acho bons filmes. Eu gosto muito, um dos melhores filmes para mim de super-heróis é Guardiões da Galáxia 1, e tem uma nota 7, eu dou uma nota 7, né?
Então, assim, esse filme é um erro. É um erro. Então, a minha contraindicação é não assistam o Esquadrão Suicida. Eu vou indicar um filme que também é da HBO Max, mas daí eu vou indicar, que eu tinha assistido faz muito tempo, não lembrava mais nada, e assisti de volta, e putz, que filmão. O Bugsy, com o Warren Beatty e a Annette Bening, que é a história do Bugsy Siegel, o mafioso visionário por trás da criação de Las Vegas. Las Vegas não existiria se não fosse ele, porque ele que teve a ideia de finalizar o Flamingo, né, que hoje está lá no meio da cidade, e na época era um negócio no meio do deserto, não tinha nada por perto. Ele foi lá no meio do deserto de Nevada e construiu o Flamingo deu origem a Las Vegas. Ontem eu estava assistindo o jogo lá do Raiders contra o Baltimore Ravens, e o Raiders agora é de Las Vegas, né? Eu acho que era de Oakland antes. É uma franquia de futebol americano que foi para Las Vegas. Então, você vê, eu estava olhando aquilo lá e pensei, cara, nada disso existiria se não fosse um mafioso judeu, que é uma máfia que tinha ele, o Meyer Lansky, e outros, e eles eram aliados dos italianos, foram os caras que criaram Las Vegas. É muito interessante essa história. E o filme conta essa, que é baseado num personagem real, né? Conta essa história do Bugsy Siegel. É um filme que concorreu um monte de Oscar, ganhou alguns. Warren Beatty, se eu não me engano, também ganhou o Oscar por esse filme. Tem uma cena que ele passa uma descompostura num outro mafioso que roubou ele, e ele faz o cara latir, engatinhar no chão, fica latir. Aquela cena é muito massa, muito massa. O catálogo de clássicos da HBO Max está aumentando, sim, né? Tem umas coisas bem boas ali. Isso, a Annette Bening, esse filme, para quem não sabe, a Annette Bening foi o filme que o Warren Beatty conheceu ela, e os dois depois se casaram, né? Estão casados até hoje. O Warren Beatty, que era o cara maior mulherengo de Hollywood e tal. Enfim. Tem várias coisas desse filme que são legais, tanto do filme, da história do filme e dos bastidores do filme. Eu vou fazer a indicação do Sabag aqui. Que Proxy. Segurança em Jogo da Netflix. Minha indicação: série em uma temporada, ação. Essa foi a mensagem do Sabag. Então, faz tempo que eu não vejo, desde Gangues de Londres, eu não vejo uma boa. Não, se bem que o Jean-Claude Van Johnson é uma série de ação também. A minha indicação, eu estava até com medo de roubar a indicação do Jones, mas é um documentário. Vocês estão vendo o filme junto, né? Eu esqueci. Hã? Você estava com medo de roubar a indicação, porque vocês viram alguma coisa juntas, né? Não, porque ele me indicou, na verdade, é um tema assim que eu não gosto dessas coisas de Oriente Médio, né? Você lembra que a gente conversou sobre Mosul, que não é um negócio que não me interessa muito, mas e daí assim, só que me interessa os atentados de 11 de setembro, é uma coisa que eu sempre guardei uma certa distância, não sei porquê, e daí o Jones me indicou lá o ponto da virada da Netflix, é uma série documental, eu não acabei de ver, mas estou indicando mesmo assim. E assim, é uma série que ela não é muito linear, assim, vai, vem, e tem dois focos, né? Que é o foco, os atentados, o aspecto humano daquilo, e tem o foco político também. Eu acho que eles estão tratando muito bem o foco político, tá até interessante para mim, que não gosto muito dessa parte toda aí de Afeganistão, Oriente Médio, eu não curto muito. Mas a parte, e tá sendo boa, mas a parte dos atentados, a parte humana, acho que os caras acertam o tom ali muito, muito mesmo. Não fica aquela coisa piega, sentimental, um negócio de arrepiar, assim. Não é muito para quem tem estômago fraco. Então é o ponto da virada, ou ponto de virada, não lembro, na Netflix. Tá bom, Paulo. Agora o que todo mundo quer saber é se já mudou de opinião sobre VIP? Então, eu estou na segunda temporada de VIP. Acho que, assim, mudei de opinião ligeiramente. Porque agora, assim, eu faço coisas assistindo. Então, ela é assistível,
mas eu não consigo ver aquela coisa toda, não. Não, Aliás, eu ela, tava você não pode vendo. fazer nada além de assistir, porque senão você perde. Não, muita. Tá bom, vamos concordar e discordar, tá? Eu concordo que você É, está errado. mas eu tava vendo esse documentário das Torres Gêmeas, tem uma hora, tem aquela cena famosa, né, que todo mundo sabe, todo mundo lembra, eu acho, que é do cara sussurrando no ouvido do Bush, dizendo, né, os Estados Unidos tá sob ataque, estão sob ataque. E daí na hora eu lembrei de VIP, que aqueles assessores que ficam ali, e na primeira temporada tem, né, até ela vai visitar uma escolinha e tá com outros problemas na cabeça. Até lembrei, viu? Serviu para alguma coisa a série já. Mas eu ainda não continuo. Eu vou retirar a minha contraindicação. Fica uma coisa meio neutra agora. Tá bom, agora ficou melhor. Então tá bom. Então encerramos aqui, o Sabag ainda está com probleminhas ali, então estamos dando tchau em nome dele e até a próxima semana voltamos com isso aí. Mais uma Sabag, polêmica. a conexão que ele fez lá no O Invest, no É. IG, aquela conexão do IG de graça que tinha, lembra? Conectava no CD. modem lá. O CD do AOL tá arriscado. Isso. E só lembrando, quem não é assinante da Gazeta do Povo, pode mandar um e-mail para mim, jonesr@gazetadopovo.com.br, repetindo, jonesr@gazetadopovo.com.br, que eu mando um link no qual você faz assinatura e recebe um e-book sobre as atrocidades do comunismo. E se você é assinante e ainda não recebeu, também mande um e-mail que eu te mando o e-book. Isso aí. E também, deixa eu pedir mais uma coisinha, compartilha. Compartilha aqui esse vídeo agora, dá o like, coloca o like. A gente está sendo muito bem vistos, né? Dezenas de milhares de pessoas assistindo nossos programas, mas não estão dando like. Então, ou dislike, se você achou que a gente não falou nada que presta, pode dar também o dislike, não tem problema, mas a gente precisa monitorar um pouco como que é a reação das pessoas. E se você gostou mesmo, compartilha, chama mais gente, traz mais gente aqui para o canal da Gazeta do Povo. Tem muito conteúdo de qualidade aqui na timeline, você vai ter muito conteúdo gratuito e depois você vai estar comovido e vai assinar a Gazeta do Povo, porque o melhor do que a gente produz está lá no Isso, site. tem um monte de botão aí embaixo, aperte qualquer um que a gente... Só não aperta ocultar. Isso. Então tá bom. Valeu, Tchau. pessoal. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.